12 de abril de 1861, às 4h30 da manhã. Canhões confederados abriram fogo contra o Forte Sumter, na Carolina do Sul, com aqueles disparos. A nação mais jovem e promissora do mundo começou a se destruir. De um lado, o norte, industrial, populoso e determinado a manter a união. Do outro, o sul, agrário, orgulhoso e disposto a morrer para preservar seu modo de vida. Um modo de vida construído sobre a escravidão de 4 milhões de pessoas. O que veio depois foram 4 anos de horror. 620 mil mortos. Mais americanos morreram nessa guerra do que em todas as outras guerras americanas somadas, incluindo as 2 guerras mundiais. Esta é a história da Guerra Civil Americana. O conflito que definiu o que os Estados Unidos seriam ou deixariam de ser. A verdade é que os Estados Unidos nasceram com uma contradição fatal. A Declaração de Independência dizia que todos os homens são criados iguais, mas na mesma época, 1/3 da população do Sul vivia acorrentada. Por décadas, Norte e Sul fingiram que podiam coexistir. Acordos políticos, como o Compromisso de Missouri, em 1820, eram curativos numa ferida que só crescia. O Sul dependia totalmente da escravidão. Algodão era rei, e algodão precisava de escravos. Os fazendeiros sulistas eram a elite mais rica dos Estados Unidos. O norte se industrializava. Imigrantes europeus chegavam aos milhões. A escravidão lá era vista cada vez mais como uma abominação moral. A questão nunca foi se a guerra viria, mas quando ela viria, o estopim veio em novembro de 1860. Abraham Lincoln, um advogado do Illinois, com pouca experiência política nacional, venceu a eleição presidencial pelo Partido Republicano. Lincoln não prometeu abolir a escravidão. Ele prometeu apenas impedir sua expansão para novos territórios. Mas para o Sul, isso já era demais. Se a escravidão não pudesse se expandir, estava condenada a morrer, e com ela, toda a economia e cultura sulista. Um mês após a eleição, a Carolina do Sul saiu da União. Em fevereiro de 1861, mais 10 estados a seguiram. Juntos, formaram os Estados Confederados da América, com capital em Richmond, Virgínia, e um presidente, Jefferson Davis. Pela primeira vez, estados americanos declararam: "Nós não somos mais parte deste país." Lincoln se recusou a aceitar a secessão. Para ele, a União era indissolúvel. O impasse explodiu em abril de 1861 no Forte Sumter, no porto de Charleston. O forte era federal, mas estava em território confederado. Lincoln mandou suprimentos. O Sul interpretou como provocação. Na madrugada de 12 de abril, os canhões confederados abriram fogo. Após 34 horas de bombardeio, o forte se rendeu. Milagrosamente, ninguém morreu nos combates. Mas a guerra havia começado e ninguém imaginava o pesadelo que viria. Dos 2 lados, jovens se alistavam sorrindo. Achando que a guerra acabaria em semanas, estavam terrivelmente enganados. A primeira grande batalha veio em julho de 1861, em Bull Run, Virgínia. Foi tão perto de Washington que civis do norte levaram piquenique para assistir. Sentaram em colinas com cestas de comida, esperando ver o sul ser esmagado rapidamente. O que viram foi o exato oposto. O exército da União foi massacrado. Soldados inexperientes entraram em pânico e fugiram. Os civis fugiram junto, tropeçando em cadáveres. O general confederado Thomas Jackson ganhou seu apelido naquele dia, Stonewall Jackson, o Muro de Pedra, porque sua brigada não recuou 1 centímetro.
Bull Run destruiu a ilusão de uma guerra rápida. Lincoln entendeu que isso seria longo, sangrento e brutal. O Sul tinha uma vantagem enorme. Seus generais, Robert I, Lee era considerado o melhor oficial militar dos Estados Unidos. Lincoln o convidou para comandar o exército da União. Lee recusou. Ele não podia lutar contra seu estado natal, a Virgínia. Lee era brilhante. Um exército menor, mal equipado e mal alimentado. Ele derrotou os nortistas uma vez após a outra. Batalha de 7 dias. Segunda Bull Run. Fredericksburg, Chancellorsville, Chancellorsville. Lee enfrentou um exército 2 vezes maior que o dele e venceu. Foi uma obra-prima militar que até hoje é estudada em academias de guerra no mundo inteiro. Mas Chancellorsville teve um custo terrível. Stonewall Jackson foi baleado acidentalmente por seus próprios soldados. Morreu dias depois. Lee chorou e disse: "Eu perdi meu braço direito." Foi o começo do fim para o Sul. Julho de 1863. Lee decidiu invadir o Norte se vencesse em território inimigo. Talvez a Europa reconhecesse a Confederação e Lincoln fosse forçado a negociar a paz. Ele marchou para a Pensilvânia e encontrou o exército da União em uma cidadezinha chamada Gettysburg. O que aconteceu ali em 3 dias foi o pior combate já visto no continente americano. No primeiro dia, os confederados avançaram. No segundo dia, a batalha se equilibrou em combates ferozes em locais como Little Round Top e o Pomar de Pêssegos. No terceiro dia, Lee cometeu seu maior erro. Ele ordenou a carga de Pickett, 12.500 soldados confederados, marchando em campo aberto por quase 2 quilômetros, direto contra canhões e rifles da União. Foi um suicídio. Em menos de 1 hora, metade deles estava morta ou ferida. Os sobreviventes recuaram, cambaleando, cobertos de sangue. Lee os recebeu dizendo: "Isso foi culpa minha, tudo culpa minha." Gettysburg teve 50.000 baixas em 3 dias e destruiu a capacidade do Sul de vencer a guerra em janeiro de 1863. Lincoln fez o que muitos achavam impossível. A proclamação de emancipação declarou livres todos os escravizados nos Estados Confederados. De uma penada, a guerra deixou de ser apenas sobre manter a União. Agora era sobre liberdade. 200.000 negros se alistaram no exército da União. Eles lutaram por sua própria liberdade com uma ferocidade que assustou até seus aliados. A guerra agora tinha um propósito moral que a tornava impossível de perder. Lincoln finalmente encontrou seu general. Ulysses S. Grant. Grant não era elegante como Lee, não era genial como Jackson. Ele bebia demais, seus uniformes viviam amassados. Mas Grant tinha algo que nenhum general da União havia demonstrado. Ele não recuava, nunca. Quando criticaram Grant por beber, Lincoln respondeu: "Descubram que marca de uísque ele bebe e mandem uma caixa para cada general meu." A estratégia de Grant era brutal e simples. O Norte tinha mais homens, então ele lutaria batalhas de desgaste. Cada soldado confederado morto era insubstituível. Cada soldado da União morto seria substituído por 2. Era matemática fria e era horrível. Em 1864, Grant lançou a campanha Overland, uma série de batalhas sangrentas que custou 55.000 vidas da União em apenas um mês. Os jornais o chamaram de açougueiro, mas Grant continuou avançando, enquanto Grant prendia Lee na Virgínia. O general William Sherman fazia algo ainda mais devastador. A marcha para o mar, Sherman cortou o Sul ao meio. Marchou de Atlanta até Savannah, na costa, destruindo tudo no caminho. Ferrovias, fábricas, plantações, cidades inteiras.
Sua filosofia era simples: fazer a guerra tão horrível que o Sul implorasse por paz. Ele disse: a guerra é crueldade. Não adianta tentar refiná-la. Uma faixa de destruição de 100 quilômetros de largura e 500 de comprimento. Cortou a Geórgia como uma cicatriz. O Sul estava sendo estrangulado. Na primavera de 1865, Lee estava encurralado. Seu exército, que um dia foi o terror do Norte, agora eram homens famintos, descalços, lutando com baionetas porque não tinham mais munição. Em 9 de abril de 1865, no vilarejo de Appomattox Court House, Virgínia, Lee se rendeu a Grant. Lee chegou impecável, uniforme limpo, espada cerimonial, botas polidas. Grant chegou com um uniforme enlameado e sem espada. Mas Grant foi generoso, permitiu que os soldados confederados fossem para casa com seus cavalos. Ninguém seria preso. Ninguém seria julgado por traição. Lee agradeceu, montou seu cavalo, Traveler, e partiu. A guerra mais sangrenta da história americana havia acabado. 5 dias depois, em 14 de abril de 1865, Lincoln e sua esposa, Mary, foram ao Teatro Ford, em Washington, para assistir a uma comédia. 10 da noite, John Wilkes Booth, ator e fanático confederado, entrou no camarote presidencial e disparou uma bala na nuca de Lincoln. Booth saltou para o palco, gritou Sic Semper Tyrannis, assim sempre aos tiranos, e fugiu. Lincoln morreu na manhã seguinte, sem recuperar a consciência. O homem que salvou a União e libertou 4 milhões de pessoas não viveu para ver a paz que construiu. Vamos aos números: 620 mil mortos, mais do que todas as outras guerras americanas combinadas. 50 mil amputações realizadas, 60 mil mortos de disenteria. Campos de prisioneiros como Andersonville, onde 13 mil soldados da União morreram de fome e doença. O Sul foi devastado, sua economia destruída, cidades inteiras em ruínas. A escravidão foi abolida pela 13ª emenda em dezembro de 1865. A Guerra Civil Americana respondeu 2 perguntas fundamentais. Primeira, os Estados Unidos são um país ou uma coleção de estados independentes? Resposta: um país para sempre. Segunda, a escravidão tem lugar nesse país? Resposta: não. 620 mil pessoas morreram para que essas respostas ficassem claras. Lincoln disse em Gettysburg que o governo do povo, pelo povo e para o povo não desapareça da face da terra. Não desapareceu, mas o preço foi alto. E as cicatrizes, essas nunca cicatrizaram completamente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder os próximos.